Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Estamos no ar com mais um Café com Deus, desfrutando dessa palavra maravilhosa que tem sido o nosso alimento espiritual. E hoje eu tô com uma presença especialíssima aqui. Duas princesas, presentes de Deus para mim. Para quem não conhece, essa é minha esposa Aline. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Seja Senhor. bem-vinda ao Café com Deus. Amém. E com a minha filhinha Isabelle. Amém. Glória a Deus. Estamos em família hoje para desfrutar junto com você, como deve ser o nosso desfrute matinal. Em família, na comunhão, desfrutando o nome do Senhor. Amém. Faltam aqui dois gigantes, que são os meus filhos, Lucas e Davi. Não estão presentes, mas um grande abraço para os nossos filhos. Amém. E vamos ao nosso desfrute. Amém. Amém? Que Amém. tal começarmos com uma oração? Sim. Aline, podia orar por nós, por favor? Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. Senhor, nessa manhã, Senhor, Amém. nós louvamos o Teu nome, Amém. Senhor, por mais um café com Deus, Sim. Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, da porção diária que o Senhor nos dá. Amém. Senhor, abençoa, Senhor, cada um de nós, Amém. aqueles que estão nos ouvindo, Sim. Senhor, que eles possam, Senhor, ser ganhos nessa manhã, Amém. por essa palavra tão preciosa Amém. que o Senhor nos dá diariamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E nós estamos na semana 2 do nosso alimento diário. O título é Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Louvado seja Deus. Bom, na mensagem dessa semana, a gente vê uma porção que nós precisamos de espírito, de sabedoria e revelação para poder compreender. A gente vai ver a figura, de um personagem. Talvez no próximo episódio, no próximo programa, nós podemos falar mais sobre Melquisedeque. Mas a gente vê esse personagem que ele entra na história em um momento, lá em Gênesis. Depois ele é falado mais duas vezes em Salmo 110, se não me engano, e depois em Hebreus. E a gente viu que esse sacerdote Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Ele representa Cristo como o nosso sumo sacerdote, aquele que penetrou os céus e intercede por nós e cuida e vive para interceder por nós. Louvado seja Deus. Mas a mensagem dessa semana, o que mais me impressionou foi o fato de que mesmo Deus estando em outra dimensão, habitando a eternidade, ele penetrou o tempo. Antes de penetrar os céus, antes de levar a humanidade para dentro da eternidade, Deus primeiro penetrou o tempo. Louvado seja Deus. O que nós temos ouvido, da palavra profética é profundo e precisa de espírito para podermos compreender. Nós vemos que como pode um homem, um ser tão pequeno, um ser terreno, se mesclar ao Deus sublime que habita a eternidade? Como pode um homem compreender esse propósito que estava oculto, que nem os anjos conseguiam entender, mas agora foi revelado a nós, só mesmo pelo Espírito. Só pelo Espírito. Então eu gostaria de ouvir um pouco da sua experiência, Aline, com respeito a esse Espírito eterno, amém? Amém. Tem um ponto aqui no alimento diário, na terça-feira, Amém. que eu toquei muito, que fala que, eu vou até ler para os irmãos. Sim. Alguns indagaram como será na eternidade. Se haverá o tipo de diversão oferecida hoje no mundo, se gostamos do que nos é oferecido e achamos que Deus não nos dará esse tipo de prazer. Deveríamos desfrutar bastante do mundo hoje. Esse, porém, é o enorme engano. Não teremos o mesmo tipo de entretenimento e prazer que o mundo nos oferece, mas há algo muito superior e indescritível. A felicidade com que Deus nos encherá, não conseguimos compreender. O amor que sentiremos naquele dia, o amor ágape de Deus, nos fará sentir abraçados para sempre. Aí tem um versículo que logo quando eu me converti, que eu gosto muito, que mostra assim, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes nós nos perdemos, em tá vivendo intensamente hoje, achando que essa terra, que tudo que temos aqui
é o que nos alegra, né? E achamos que depois não haverá essa alegria. E pelo contrário, é um engano, né? O mundo, ele vai passar. Amém. As coisas desse mundo vai passar. Amém. Essa alegria que às vezes a gente acha que é o máximo, nós vamos ver que ela não é nada. Sim. Né? Diante do Senhor, essa alegria é muito superior. Amém. Diante da palavra. Amém. E a gente precisa anelar isso, né? Amém. Anelar essa alegria, esse prazer constante em Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. O que Deus tem preparado para o homem é superior. A palavra fala que o Filho e o Pai, e nós incluímos, é claro, o Espírito, eles viviam na eternidade em gozo e alegria. Provérbios capítulo 8 fala sobre isso, que o Filho é o prazer do Pai. Ele era a sua delícia. Né? Então, eles viviam nessa mutualidade, desfrutando um do outro pela eternidade. Mas aprove a Deus incluir o homem nessa unidade, aprove a Deus incluir o homem nessa comunhão. Então, na verdade, quando Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho, Ele quis nos introduzir no prazer que Ele mesmo possui. Sim. Mas para que isso acontecesse, Ele precisou entrar no tempo, se fazer carne, e Ele teve uma obra. O pecado nos tirou o direito de estar na presença de Deus. Nós fomos criados para estar na presença de Deus. Aprove a Deus criar o homem para que participasse dele. O homem foi criado com esse propósito: participar do Pai, do Filho e do Espírito. O homem foi criado para poder viver a eternidade, essa comunhão eterna com o Deus triuno. Mas o pecado nos separou desse direito. É verdade. Então, Deus enviou o seu Filho. Amém. Ele penetrou o tempo. Amém. Ele deixou essa esfera eterna, essa dimensão, essa outra dimensão, essa dimensão superior onde ele habitava com o Pai. Ele a deixou e veio para a terra. Amém. Ele entrou no tempo. Ele se limitou ao tempo. E ele teve um nascimento humano, ele teve um viver humano, ele teve sofrimentos humanos, Sim. ele teve uma morte e ele ressuscitou. E aí é o grande mistério, né, Bebele? Sim. Qual que é o mistério? Deus, ele pegou toda essa obra e introduziu na eternidade. Então, toda a obra, todo o sacrifício, tudo que ele realizou, ele ofereceu a Deus pelo Espírito eterno. Sim. Ou seja, irmãos, tudo que ele cumpriu agora foi entregue na eternidade. Então, agora sim, o homem pode desfrutar e se tornar em Cristo Jesus o prazer de Deus. Como você disse, esse viver humano, ele não pode se comparar. Os prazeres dessa terra, o que o mundo oferece, não se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, como você citou, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas o Espírito está nos revelando. Eu acredito que você tem desfrutado dessa porção diária. O Espírito está nos revelando o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Irmãos, nós não estamos no escuro. Não estamos. Nós não estamos sem conhecimento. Nós não estamos como aqueles que não veem. Pelo contrário, Deus tem nos mostrado. A palavra tem sido abundante, o desfrute do alimento diário, as palavras que nós temos recebido por meio dos profetas, tudo tem nos revelado coisas eternas, coisas que outrora a gente não podia compreender. Né? Eu estou junto com a Aline, já tem 25 anos, né? E nós temos provado desse prazer em Cristo. Amém. Não é isso? Fala mais um pouquinho. Eu toco muito nessa questão porque o nosso prazer, ele não pode se limitar a essa terra. Amém. Né? A gente viu como que as coisas mudaram, né? De repente estava todo mundo no conforto, vivendo a sua própria vida, desenvolvendo. Até mesmo o nosso viver de reunião, de uma certa forma, estava muito cômodo, né? Sim. Aí o Senhor
permitiu toda essa situação, né? Da gente estar reunido em casa, orando na nossa casa, ouvindo a palavra, mas sem estar junto dos irmãos fisicamente. E aí a gente percebe que a gente não pode apegar essas coisas, né? A gente tem que apegar algo superior que o Senhor tem para nos dar. Amém. Né? Amém. É algo que não se limita a essa terra. Né? Às vezes eu vejo jovens que falam assim, mas eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma profissão. Tudo isso é lícito, né? Sim. Tudo isso é verdadeiro e nós precisamos anelar. Mas também nós precisamos perceber que não se limita a isso. Amém. Né? O Senhor tem algo muito melhor. Amém. O Senhor tem uma porção muito melhor para nos dar. Amém. Então, hoje a gente tem essa riqueza de palavra, né? O alimento diário, como eu estava orando, né? Dia a dia a gente tem essa palavra e a gente tem que comer. O caminho é comer. A palavra não nos falta. Amém. Né? Ainda, antes de terminar, antes de concluir, nós vimos já logo na mensagem de segunda-feira, falando que no Antigo Testamento havia a Arca da Aliança. Sim. E nessa arca havia 4 argolas. Nessa argola passava uma vara de madeira, de acácia, revestida de ouro, e era por meio dessas varas, essas 2 varas que atravessavam essas argolas, que a arca era conduzida. As tribulações desse tempo, as dificuldades desse tempo, né, as lutas deste tempo, elas ficam justamente aqui, neste tempo. E nós somos capazes de ser transportados, mente, emoção e vontade, para aquilo que é celestial e eterno. Então todas essas coisas se tornam pequenas, quando nós desfrutamos daquele que é eterno. Amém? Amém. Que possamos carregar dentro de nós essa realidade, que Amém. possamos invocar o nome do Senhor. Amém. Estou aqui com a minha família e gostaria de pedir para terminarmos o dia de hoje, né, esse episódio, a oração da nossa pequena Bebele que ficou em silêncio. Não é isso? Sim. Mas vai orar por nós. Amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Amém. Obrigada por essa palavra rica. Amém. Oh, Senhor Jesus, logo de manhã já recebeu, Senhor, é um milagre. Amém. Oh, Senhor Jesus, vem abençoar o dia de cada um que está em casa. Amém. Oh, Senhor Jesus, que cada segundo pode ser perto do Senhor, na presença do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus, até que Ele venha. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E na próxima sexta estaremos juntos em Amém. mais um Café com Deus. Amém.